Não, é uma unção liberada, conforme o Espírito Santo dá a cada um como lhe convém, para a edificação da igreja. Então ocorre uma ativação profética. Alguém consegue entender isso? Que não se trata, não se relaciona a cargos da igreja, se relaciona a você. Está ligado ao Pai, está ligado à triunidade de Deus. Aleluia, Deus. A Ele. Glória Está a Deus. alinhado a tudo aquilo que Deus quer na sua vida. E isso vai transformar a tua geografia na tua casa. Glória a Deus. Amém? Amém. É impossível viver um relacionamento, um avivamento sem 3 coisas, 3 combinações. Diga amor, fé e ação. E relacionamento com a Trindade de Deus. Aleluia. Sem essas coisas, você não vai conseguir viver um avivamento. Amém? Amém. Então eu quero falar para você: um avivamento não se trata apenas do derramamento do Espírito Santo. Porque quando muitos lugares a gente ouve falar que só depende do derramamento do Espírito, eu quero falar para você que hoje você vai ouvir coisas que vai quebrar o paradigma que você tem. Glória a Deus. Porque eu quero falar para você que o Espírito Santo de Deus já foi derramado há mais de 12.000 anos atrás. O avivamento está presente para todos aqueles que se movimentam em direção a Deus. Porque o avivamento já foi liberado. O Espírito de Deus, o Espírito que aviva, ele foi liberado quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele subiu aos céus e ele liberou o Espírito dele sobre a terra. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu quero falar para você que viver um avivamento, ele tem muito a falar sobre como nós correspondemos ao chamado de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Como temos correspondido ao chamado de Deus em nossas vidas. Como você tem correspondido ao chamado de Deus sobre a sua vida. Como nós temos nos relacionado, como nós correspondemos ao que Ele tem te dito. Porque Ele tem derramado sobre você. Quando Jesus sobe aos céus, Ele pega os 5 ministérios e derrama sobre a igreja. Eu quero falar para você que se você está aqui dentro, se você serve a Jesus, se você está nessa caminhada, eu quero falar para você que um dos 5 ministérios eclesiásticos do Senhor está sobre a tua vida. Amém. Uma dessas unção está sobre a sua vida. E engraçado que quando o Pentecostes acontece em Atos 2, a gente ouve muito falar sobre línguas repartidas, né? As línguas idiomáticas. O interessante é que o tema da nossa igreja é poder do Namis, né? A capacitação dos céus, né? Então assim, quando é derramado sobre o Espírito sobre eles, vem uma capacitação dos céus para a necessidade que eles tinham naquele momento. Então quando você recebe o avivamento do Senhor, Ele derrama sobre você a capacitação para resolver as coisas que você precisa resolver na sua casa. Ele que vai te dar sabedoria, Ele que vai te dar conhecimento, Ele vai te dar estratégias. É o Senhor que vai fazer isso sobre a sua vida. Amém? Amém. E também vem muito a dizer como que Jesus, quando Ele sobe aos céus, Ele derrama o Espírito Santo. E é papel do Espírito Santo derramar sobre nossas vidas, nos convencer da verdade, do juízo e da justiça. É papel do Espírito Santo. O nosso papel é amar, é crer, é ter ação. Porque sem essas 3 coisas, sem amor, sem fé e sem ação, você não vai viver o avivamento. Você não vai provar dessa experiência, dessa renovação divina sobre a tua vida, que vai trazer capacitação para você resolver não só as suas coisas, mas as coisas do reino, para a edificação da igreja.
Porque quando você é repleto, quando você é cheio, quando você é avivado, você já pode, não sei se você já teve uma experiência dessa, de você chegar perto de uma pessoa e você sair renovado de perto dela. É porque aquela pessoa é uma pessoa avivada, é uma pessoa ativa no mundo espiritual, é uma pessoa cheia de Deus. E eu quero declarar que você será essa pessoa cheia de Deus, amém? Amém. Eu creio, eu recebo. Eu quero deixar uma reflexão para a igreja. Tem um autor de um livro chamado Inteligência Espiritual, o pastor Djalma Pinho. Ele diz bem assim, que a força daquilo que você acredita, somado à força daquilo que você dá importância, gera uma força de comportamento que, se estiver alinhado com um propósito, gera uma vida de sucesso e êxito. Glória a Deus. Então ela está relacionada. Ele está dizendo aqui que aquilo que você acredita e aquilo que você dá importância. Sim, ao que nós temos dado importância? Será que é para brigas? Será que é para contenda? Será que é para divisões? Será que a gente tem dado mais importância para as nossos problemas, o nosso achismo, nossos pensamentos, do que olhar para o nosso próximo com amor? Olhar para o nosso próximo com misericórdia? Olhar para o nosso próprio e saber que nós outrora também erramos. O que tem faltado na igreja do Senhor é amor. O que nós mais encontramos são pessoas para apontar o dedo para você, apontar os seus erros, apontar as suas dificuldades, apontar as suas limitações. Mas muito poucas pessoas nós encontramos que se importam conosco e não querem nada em troca. Eu quero falar para você que você vai ser avivado e você vai ser essa pessoa que vai trazer a diferença. Aonde você chegar, você será agente de cura, agente de libertação. Depois dessa capacitação dos céus, desse avivamento que vai vir sobre você, eu quero falar para você que Deus vai começar a operar através da tua vida. Você quer viver dons, você quer viver maravilhas, você quer viver os sinais dos profetas. Eu quero falar para você que você será esse agente que Deus vai usar. Amém? Amém. O interessante é que quando nós falamos de avivamento, nós pensamos que avivamento, a gente mistura tudo. No Brasil a gente faz uma salada só, bota no liquidificador, e isso confunde muita gente. Porque uma coisa são bênçãos. Eu quero falar para você que bênçãos, elas são geradas. Amém. Bênçãos, projetos, sonhos, conquistas financeiras, elas são geradas. Elas são geradas através da oração, através da disposição. Você gera ela. Mas eu quero falar para você que o avivamento, ele é provocado. O avivamento, ele é provocado. Eu gostaria de convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de João 20, 19, 23. Amém? Aqueles que forem encontrando, fique de pé para a gente ler a palavra. Amém? Quem encontrou? Amém. Diga amém. Amém. Vamos colocar de pé. A palavra de Deus no livro de 2 João 20, 19 e 23 vai falar assim: Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam todos reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu-se e pôs no meio dele e disse: Paz seja convosco. Enquanto falava, o discípulo mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres a verem ao Senhor. E Jesus disse mais uma vez: A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E tendo dito isto, soprou, diga soprou, sobre eles o Espírito Santo. E disse: Recebei o Espírito Santo. Amém? Aquele a quem perdoardes o pecado, serão perdoados.
e aqueles ao qual mantiverdes serão mantidos. Vire sua folha, vamos em João 21, de 1 a 7. Ela vai falar bem assim: algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. E saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Versículo 4. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhe perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhes responderam: não. Então Jesus orientou-os: lançai a rede ao lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram e logo não conseguiram recolher as redes por causa da abundância de peixe. Diante disso, os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a sua túnica e pois a havia retirado e lançou-se ao mar. Gostaria que você caminhasse um pouquinho mais à frente comigo em Atos 2, 1 a 4. Amém? Atos 2, de 1 a 4. Vamos lá. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho, semelhante a um vento, soprando muito forte. Em algumas versões, um vento impetuoso. E esse som, diga o som, tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram entre eles línguas distribuídas como fogo, e repousou sobre cada um deles. E todas as pessoas que ali estavam reunidas foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia. Amém? Nós vemos algo muito interessante, pode sentar, nessa passagem. Algo tão interessante é que Jesus aparece aos discípulos e ele sopra e diz: recebei o Espírito Santo. Receberam ou não receberam? Sim. Amém? Mas vimos manifestação de línguas? Não vimos. Jesus apresentou-se no meio deles, disse: Pai seja convosco, Pai seja convosco, e soprou sobre eles o Espírito Santo. Nós não vimos falar em línguas, nós não vimos fazer o reteté e rodar, não. Mas foram cheios do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Sabe por quê? Quando eu falei que nós começamos a colocar tudo no liquidificador e fazemos uma salada, é por conta disso. Você não falar em línguas não quer dizer que você não tem o Espírito Santo. Você não orar em alguém e aquela pessoa naquela hora ficar curada, não quer dizer que você não tem o Espírito Santo. Você operar num dom de cura não quer dizer que você não tem o Espírito Santo. Porque vamos lá, pense comigo, e depois você olha na sua casa Gálatas 5. Quais são o fruto do Espírito? Paz, amor, alegria, felicidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que identifica no mundo espiritual que você é cheio do Espírito Santo é quando você dá esses frutos na sua casa, no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua vida eclesiástica. É quando as pessoas olham de fora e olham para você e veem esses frutos do Espírito de Deus. Glória a Deus. E eu digo, quem é cheio do Espírito Santo pode voltar atrás? Diga, pode, mas não deve. Porque o conselho do Senhor
é que a alma dele não se agrada daquele que retrocede. Mas ele pode. Sabe por que pode? Porque você tem o seu livre-arbítrio. E Deus não tira isso de você. Sabe por quê? Nós vemos aqui homens de Deus que voltaram. O que Pedro era antes de Jesus chamá-lo? Diga, pescador. Pedro era pescador. E o que ele disse? Essa ordem cronológica que nós lemos, ele vai falar o quê? O que Pedro fala? Jesus tinha derramado o Espírito Santo sobre ele. Tinha. Não foi? Em João 19, 20, 19, 23, ele derrama. E aí ele dá continuidade. Em Atos ele enche do Espírito Santo. Mas nesse intervalo entre João 21, de 1 a 7, o que acontece? Ele diz assim: rapaz, sabe uma coisa? Eu vou pescar. Eu vou pescar. Eu vou pescar. O problema do ser humano é que, principalmente hoje em dia, a gente se cobra tanto. A gente se culpa tanto. A gente coloca tanta culpa nas nossas costas. A gente se cobra tanto onde o Senhor não está cobrando tanta coisa. Ele está cobrando amor. Ele está cobrando comunhão. Ele está cobrando fé. Ele está te pedindo ação. Ele está pedindo a disposição do teu coração em buscá-lo. É isso que o Senhor quer da sua vida. Porque esses homens também voltaram atrás, fazer o que faziam. Você ser cheio do Espírito Santo não quer dizer que você não vai errar. Mas eu quero falar para você que quando você errar, Ele vai te convencer da verdade, da justiça e do juízo de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. E aí, em Atos 2, de 1 a 4, a gente vê, como a gente falou agora, o derramar do poder do Dunamis, o poder da capacitação. E qual era a necessidade deles naquele momento? A Bíblia relata, se nós continuarmos a leitura, que estavam lá pessoas da Capadócia, dos confins da terra, do mundo inteiro, de diversas línguas. Não é isso que a Bíblia fala? E a necessidade deles naquele momento era engrandecer o nome do Senhor, edificação do reino de Deus sobre a terra. A necessidade deles era falar em outras línguas. E por isso falaram em outras línguas. É dois batismos diferentes. Há outro batismo que a Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito Santo e desceu sobre eles língua como de fogo. E aqui nessa passagem de Atos 1 e 2, que é o texto mais pregado sobre avivamento, ele vai falar que eles falaram em línguas. E todos que estavam naquele lugar se surpreenderam de todos serem judeus e eles ouvirem falar na própria língua materna deles. Então a capacitação do céu veio sobre eles diante de uma necessidade. Eu não sei qual é a necessidade da tua vida. Eu não sei se a tua necessidade é financeira. Eu não sei se a necessidade que você tem é de cura de uma enfermidade. Eu não sei se a necessidade que você tem hoje é a transformação da tua esposa, do teu esposo, do teu filho. Eu não sei se é de repente que você precisa de um milagre financeiro. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu quero falar para você que quando você tomar uma decisão em amor, fé e ação em direção ao Senhor, e os teus desejos se alinharem aos desejos e os propósitos de Deus, você terá uma vida de sucesso e êxito aonde você estiver. E isso não serve só para crente, isso serve para toda a humanidade que decidir viver debaixo desse princípio. Glória a Deus. Amém. Mas só que Deus começa ali um avivamento. Mas a responsabilidade de manter o avivamento, diga, é nossa. Ele já fez a parte dele. Amém. Ele pagou um preço, abriu mão da sua glória nos céus, para dedicar um tempo para estar com cada um de nós. Ele veio à terra, se humilhou e pagou o preço. Dedicou o tempo dele para nos ensinar o que nós sabemos hoje. Porque se não fosse por Jesus, eu quero falar para você, você não teria essa vida que você tem. Eu quero falar para você que eu nem estaria vivo, eu tenho certeza disso. Porque todos nós temos uma história. E quem seria você se você não conhecesse esse evangelho que transformou a tua vida, os teus valores, a tua cultura e a tua casa?
Glória a quem Deus. seríamos nós? Então a responsabilidade de manter esse avivamento vivo em nós é de cada um de nós. Porque depois desse derramamento, nós vemos no texto que eles foram pescar. Mas sabe o que Jesus faz? Ele chega, eles estão pescando, Senhor, lá no que eles faziam. E aí, Jesus ele fala com você assim, tá? Alinhado à palavra. Ele vai te dar sinais que você vai entender que é o Senhor que está falando. Porque nós vemos aqui que o que Jesus fez quando chamou cada um? Pescar nada não? Joga do outro lado. Era a linguagem que Jesus usava. Eu não sei qual é a linguagem que Deus usa com você, mas que Deus te dê discernimento e entendimento a partir de hoje para compreender a voz dele. Glória a Deus. Porque talvez os outros não entenderam, mas só que é o seguinte: quem é muito próximo acaba percebendo as coisas mais rápido. É ou não é? E aí a Bíblia diz que o discípulo que amava o Senhor, que a gente sabe que é João, disse, aí quando ele fala assim: opa, tem peixe aí, amigo? Ele disse o quê? Rapaz, tem não, ó. O negócio tá ruim. Aí ele disse assim: olha, faz o seguinte, joga a rede do outro lado. Na hora, ele entendeu. Ele falou assim: ei, Pedro, é o Senhor. O interessante desse texto é que a gente começa a entender porque Jesus escolheu a Pedro. Porque os outros deram importância para as suas próprias necessidades. Porque ficaram no barco ou não ficaram? Mas Pedro, sabe o que ele fez? Ele não quis nem saber de peixe. Ele não quis nem saber do que estava lá pescando, que ele tinha passado a noite inteira pescando e não tinha pego nada. Ele não quis nem saber. Ele vestiu a túnica e ó, show dentro da água. Eu vou correr de encontro àquele que é o consumador da minha fé. Glória a Deus. E corra para Deus, corra para o Senhor. Faça que nem Pedro. Pedro, ele podia ser bruto, ele podia ter defeito, ele podia não ter se convertido antes, caminhando com o Senhor. Mas ele tinha um coração disponível e doado ao Senhor. Ele tinha disposição para aprender. Ele podia não acertar, como muitos de nós somos seres humanos. Não encontre, não tente ver em mim, não tente ver em ser humano nenhum nessa terra, não tente encontrar nele a perfeição, porque você vai se frustrar. Verdade. Porque nós somos falhos, isso faz da gente seres humanos. Busque a perfeição no Senhor. E eu quero falar para você. A gente costuma dizer que, eu sempre costumo dizer, nós temos uma reunião em casa e nós costumamos dizer que, eu sempre digo que nós não fazemos discípulos para a gente. Não. A gente não firma discípulos na nossa reunião. Tanto que a gente tem algumas pessoas que são até de outras igrejas, participam com a gente. E a gente tem a preocupação de firmar elas no autor e consumador da nossa fé. Amém. Porque ela pode estar onde ela estiver, ela vai crer no Senhor. Um exemplo disso é muitos que passaram daqui. Veras, daqui a pouco está partindo, né, Veras? Mas todo o ensinamento, toda a graça, toda a bênção que Deus derramou sobre a vida dele, o conhecimento ele vai levar com ele. Eu creio em nome de Jesus que ele não vai desviar do caminho. Amém. E assim é você. Amém? Dê glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero falar para você que existem 7 áreas de ativação profética na vida do crente, que cada uma delas nos impulsionam a viver um nível de avivamento no reino de Deus. Amém? A primeira delas é a fé. O que é fé? Gente, me ajuda no horário. Se eu for passar, me dá um sinal, amém? O que é fé? O que é fé? A primeira delas é fé. Fé é trazer à existência aquilo que não existe como se já existisse. E a fé, ela é regada com o quê? Pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então a primeira dessas áreas é a fé. Se você estiver ativado na fé, não importa, a Bíblia fala sobre o escudo da fé. Não importa o que te fale, não importa a perseguição que tu esteja sofrendo na tua casa, na tua igreja, dos demônios, do inimigo, seja de quem for, não importa, a tua fé vai ser uma proteção para você. E se você for ativado nessa área, eu quero falar para você que nada vai te afastar do propósito. Amém. Amém? Glória a Deus. Outra área é a adoração.
Outra forma de provocar o avivamento. A primeira é a fé, a segunda é a adoração. A adoração, ela fala de comunhão, de relacionamento, de intimidade. Interessante que quando falamos de adoração, nós estamos falando de quê? Diga, provocar o avivamento. Então, quando nós começarmos a adorar, às vezes nós começamos a adorar, aí o pessoal está bem assim, ó. Varão, o pastor só fala assim, varão, é hora de fechar o olho para adorar. Porque a adoração, ela quebra cadeias. A adoração, ela te leva a uma atmosfera diferente. A adoração, ela provoca o avivamento. Como foi que a Universidade dos Estados Unidos provocou o avivamento? Adorando. A adoração. E a adoração que eles começaram a entoar, ela simplesmente despertou, provocou o avivamento. E pessoas foram curadas, pessoas foram libertas. E aquilo que aconteceu foi um sinal de Deus que o avivamento, o grande tempo de avivamento, como o Senhor Exaú sempre coloca aqui, está chegando sobre Manaus, sobre os confins da terra. Será um avivamento tremendo e poderoso, aonde veremos a manifestação do poder de Deus novamente sobre esta nação. É coisas que não vemos mais. Muitas pessoas acreditam mais em força, tá gravando, né? É forças e forças ocultas, para não fazer colocação indevida. Em forças ocultas do que no próprio Deus. Muitas pessoas acreditam mais em magias, em feitiços, do que na promessa e na palavra de Deus, que te vestiu de autoridade e poder para desfazer as amarras do diabo, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Você já foi vestido, o Senhor já derramou sobre você. Se não fosse o Espírito Santo, você não estaria aqui, porque Ele é que te convence de que esse aqui, andar em Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, é andando com Cristo que você vai conquistar aquilo que Ele tem para a sua vida. Aleluia, Deus, glória a Deus. Então nunca mais, em nome de Jesus, essa igreja vai dizer: eu não sei se eu tenho o Espírito Santo. Quantos cristãos eu já não ouvi falar isso? Eu sou daquele que eu ouço e me calo, sabe? Porque às vezes a gente vai falar, as pessoas interpretam de uma forma diferente. E eu me entristeço quando eu ouço isso de um cristão. E Romanos 12:2 ele fala bem assim: transformados pela renovação do vosso entendimento, para que só assim proveja qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. Nós só vamos descobrir qual é a perfeita vontade de Deus para a sua vida, que não é de dor, não é de angústia, não é de luta, quando nós conhecermos as promessas. E nós não conhecemos, porque não lemos, porque não buscamos, porque não exercitamos, porque não exercemos a fé, porque não agimos em direção à promessa. Nós somos muitas vezes influenciados diretamente. Não, irmão, não se sinta o super-herói cristão. O meio onde você vive lhe influencia. O meio onde você vive no trabalho te influencia. Nem que você não queira. É uma força espiritual que atua. Nós aprendemos, nós somos uma igreja de libertação e nós entendemos isso. O que nós podemos fazer é ser despertados, é ser ativados, é colocar em prática, é provocar esse avivamento em cada um de nós e declarar a palavra. Não, a palavra e a promessa do Senhor é que eu não devo retroceder. Eu estou sentindo a vontade de fazer isso, eu estou sentindo a vontade de abandonar, eu estou sentindo a vontade, eu estou sem vontade de cultuar hoje. Eu quero falar para você, eu vou ser bem direta, para não falar grosseiro. O pastor fala bem assim: não está com vontade, não vem, varão. Porque a gente vem cultuar a Deus, sabe por quê? Vou falar para você aqui porque que eu venho. Porque eu sou grato a Deus. Porque ainda que eu tenha passado lutas, Ele me permitiu viver até aqui. E eu não sei o que vai me acontecer amanhã, mas eu sei que se Ele me permitiu viver aqui, e eu passei aquela luta lá em casa, eu passei aquela luta financeira, eu estou vivendo uma luta financeira, eu quero falar para você que Ele tem promessas de bênçãos, e o que o mundo tem para te oferecer.
O que o mundo tem para te oferecer? O que me diga, me convença. Eu conversei com um satanista, tive a oportunidade de sentar com ele, conversar, dialogar, e eu perguntei dele por que ele acreditava naquilo, o que levava ele aquilo, e ele estava buscando coisas aonde somente Cristo podia dar a ele. E eu pedi para que ele me mostrasse que resultado aquilo daria na vida dele, quais eram as promessas daqueles espíritos na vida dele. E infelizmente eram promessas rasas, era um engano, porque o diabo vem para matar, para roubar e destruir. Aleluia, Deus. Mas Jesus veio para te dar vida, e vida e abundância. E você é abençoado, você é bem sucedido, você é bem-aventurado só por você estar aqui, por você servir ao Senhor. Eu quero falar para você que as bênçãos do Senhor já repousam sobre a tua casa. Eu quero liberar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você prosperará e você herdará, você comerá o melhor dessa terra, porque essa é uma das promessas de Deus sobre a tua vida. Eu quero falar para você que a partir de hoje você vai andar em novidade de vida, você vai ter experiências que você não teve, e assim como depois da transformação, depois que o Espírito do Senhor desceu, que foi soprado o Espírito do Senhor, que os apóstolos voltaram às suas práticas, quando Pedro chega na praia, começa o tempo de confronto. Glória a Deus, Senhor. Jesus vai perguntar para ele: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Ali começa a cura. Eu não sei qual é o nível do processo que você está vivendo hoje. Eu não sei se é um processo de cura, eu não sei se é um processo de libertação. Eu quero falar para você que Deus não é um Deus de separação. Deus tinha tudo. Ele tinha toda a soberania de falar assim: Pedro, amigo, tu me negou, segue a tua vida, tem aí João, sempre esteve comigo, amo. Vou chamar ele para cuidar da igreja, fazer dele pedra angular. Podia ou não podia? Podia, mas não fez. Sabe por quê? Porque Jesus não ama como o homem ama. Aleluia, Deus. O teu filho pode fazer a pior malcriação que existe. Você pode até ser duro com ele, mas é pro bem dele. Se Deus está sendo duro com você, é porque Ele quer te ensinar algo. Ele quer tratar Glória algo do teu coração, porque Ele tem um plano e um propósito muito grande na tua vida. Amém. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. E o próximo ponto é a perseverança. Fala de não desistir, não retroceder, não desviar, não abandonar. O próximo ponto é comunhão. Comunhão nós só encontramos através da oração, da súplica. Está em Efésios 6, 18 a 20. Outro ponto é relacionamento. Vamos correr, senão não dá tempo. Através de um relacionamento nós adquirimos através de uma caminhada diária. Por exemplo, todos nós temos alguém que nos relacionamos bem, amém? Amém. Essa pessoa tem acesso à tua casa. Essa pessoa geralmente é uma pessoa que você sabe que você pode contar com ela, né? Porque você criou com ela um relacionamento. E esse relacionamento é que nós temos que criar com Deus. Glória a Deus, aleluia. Assim como o ser humano, ele vai na tua casa, chama para almoçar, vamos almoçar. Vamos ali num lanche, vamos ali numa confraternização. Poxa, eu quero te convidar para onde, seja o que for. Ela está criando com você um relacionamento. E a única vez que às vezes, no domingo, nós temos a oportunidade de se relacionar com Deus, nós damos preferência para outras coisas. Verdade. Então assim, eu quero falar para você que Deus restaure esse relacionamento da sua vida com Deus. Que a sua preferência seja o reino de Deus. Que a sua preferência seja engrandecer, se relacionar, se aproximar. Porque quando você se estreitar esse relacionamento, quando Ele falar, você vai ouvir, vai entender o que Ele está dizendo. Amém, Jesus. O outro ponto é aliança. Diga: eu tenho uma aliança com Cristo. Outro ponto é aliança. E o outro ponto é intimidade. Diga: intimidade. Passar um tempo na presença. Intimidade. Deixa eu ver. Se o rapaz, o jovem, está nos visitando,
não vi ainda. Eu tenho intimidade, não tenho uma intimidade com Ele. Eu não consigo construir uma intimidade. Porque uma intimidade não é só falar, falei com Ele, mas eu não tenho intimidade com Ele. Porque uma intimidade a gente constrói dia após dia. A gente compartilha momentos e cria uma intimidade. Quem tem uma intimidade na sua casa? O seu marido. Ele tem intimidade para entrar no seu quarto quando você está à vontade? Sim, é teu marido. Quem entra na tua casa? Eu posso entrar na tua casa, você nem me conhece. Eu posso entrar na tua casa de porta dentro e mexer na geladeira? Não, porque eu não tenho intimidade. Gere essa intimidade com Deus. E eu quero falar para você, quando você orar, os céus vão se abrir, você vai acessar o trono da glória, e tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. Quando você ativar esses 7 pontos na tua vida, eu quero falar para você que você vai operar na plenitude do poder de Deus nessa terra. E não vai ter inferno, não vai ter palavra contrária, não vai ter maldição, não vai ter, porque até quando o povo quis amaldiçoar o povo de Israel, chamou o profeta, apagou ele, e ele disse bem assim: acaso posso eu amaldiçoar o que Deus decidiu abençoar? Eu quero declarar sobre a sua vida que você foi escolhido por Deus para ser abençoado. Eu quero falar para você que você foi escolhida por Deus para ser abençoada, para ser bem sucedida. Amém? Amém. Mas sabe qual é o grande problema? É que muitos dizem e acham que não são dignos ou capazes por conta da tua história, por conta do teu abandono, por conta daquilo que você não tinha controle e te aconteceu na tua infância, na tua adolescência. E hoje você tem limites emocionais que dizem para você que você não é capaz, que você não consegue. E eu pergunto para você: quem consegue, quem é digno, quem é capaz? Eu não estou aqui pela minha própria capacidade. O pastor Celso não está aqui pela própria capacidade. René Terranova não está onde está pela capacidade dele. Porque se nós formos andar na palavra, não dependia da habilidade de Josué para destruir o muro de Jericó. Não dependia da habilidade de guerra dele. Não dependia da capacidade musical de Davi, porque Davi era adorador, Davi era levita. Não dependia da beleza e da estratégia de guerra de Davi para vencer as guerras. Não dependia. E às vezes nós colocamos limites no nosso coração, dizendo que não somos capazes, que não podemos, que não vivemos. Eu quero falar para você: quem é capaz, quem é digno? Quantas vezes você tem se sentido indigno de herdar o reino de Deus, porque ainda não conseguiu, de alguma forma, ainda está aprisionado a algum vício, alguma mania, algum costume antigo, que você não consegue se libertar. Às vezes é o teu trabalho, às vezes, eu não sei, você sabe. E aí você se sente indigno. E quem é digno? É a graça e a misericórdia de Deus, que nos permite viver o extraordinário de Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que nos usa, é Ele que nos dota de dons. Se você é o profissional que você é hoje, tem pessoas que estudam anos e não conseguem desenvolver o que você desenvolve. Só para mostrar que Deus é Deus, é Ele que te capacita. Ele, quando você, não sei se você é químico, não sei se você é engenheiro, não sei se você é advogado, mas quando você está fazendo o seu papel, quando você está fazendo algo, parece que vem uma voz falando: só faz desse jeito e dá certo. É a capacitação dos céus. Amém. Usa essa estratégia, é a capacitação dos céus. Amém? Não dependia da força, nem da inteligência, nem da beleza, nem dos atributos de Moisés. Não. Dependia da particularidade deles, de como cada um correspondeu ao chamado de Deus na direção deles. Então a bênção de Deus na tua vida, ela depende da tua particularidade, de como você está correspondendo a esse amor, esse chamado de Deus na tua vida. Amém? Temos que entender
que não se trata de capacidade, de intelecto, de grau de estudo, de condições financeiras. Não se trata de nada disso. Se trata da presença dele na minha e na sua vida, da disposição que você aplica na sua vida para ter a presença dele em você, na sua casa. Quantas vezes você acha que a gente não tem que renunciar? Você acha que um pregador que prega tremendamente, poderosamente, quantas vezes ele tem a oportunidade? Outro dia eu passei 5 horas trabalhando. Quando eu terminei, o rapaz falou assim: eu não vou te pagar. Eu tive a oportunidade de fazer diferente. Amém, Jesus. Mas eu quero falar para você que quando você coloca na mão de Deus, descansa, porque é Deus te testando, vendo se Ele pode te colocar a um nível maior. Amém. É Deus olhando onde está o teu coração, porque você passa por guerra. É para Deus ver onde é que está o teu coração. Amém. Deus te prospera e te dá muito dinheiro, porque Ele quer saber onde você está o seu coração. Porque quando você recebe algo de Deus, dos céus ou do homem, sem estar preparado, a bênção se torna em maldição. Todos nós conhecemos a história. Vou falar de história conhecida do secular. Vamos falar de Big Brother, que a gente não deve assistir, ninguém deve, mas ganharam muito dinheiro naquilo. E hoje estão extremamente pobres e endividados, porque receberam algo e não estavam preparados. Suporte o processo que você está vivendo hoje, porque Deus está te ensinando a administrar coisas maiores lá na frente. Glória a Deus. Assim foi na vida de José. Quando eu olho para a palavra, ela me respalda. Que assim foi na vida de José e assim está sendo na tua vida. A luta, a guerra, está difícil. Permaneça, persevere. Persevere, porque eu quero falar para você que coisas maiores Deus tem na tua vida. Senão não estava te provando nessa profundidade. Amém. Não estava te provando nessa área. E geralmente Deus prova na área que nós mais somos frágeis. Sem irritação, tudo acontece para se irritar. Se é uma queda de desejos, mano, menina, vem-te embora que eu pago. Eu quero só a tua presença. A miserenta não chegava nem para dar um lanche quando não estava em Cristo. Agora quer pagar para a pessoa estar onde não deve. Já pensou? Então eu quero falar para você que não depende da tua capacidade, não depende do teu grau de estudo, não depende de você, depende de como você corresponde ao chamado dele na sua vida. Glória Amém? a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Amém, Jesus. A pergunta que eu faço é: o que você está fazendo para ter a presença de Deus na tua vida? Tem buscado a Deus, tem apresentado a Ele as suas causas, confiado, perseverado? Será que realmente você tem pago o preço para estar na presença dEle? Deus, Ele não perde em nada. Antes de você pensar, Ele já te deu. Porque Jesus, Ele pagou o preço. Amém. Ele ofertou o tempo dele para estar na terra, para ensinar os homens como alcançar o reino de Deus. Porque aquele primeiro método não deu certo, Cezão. Não deu certo. Porque as pessoas iam lá, e o primeiro método era o seguinte: pegava o sacrifício do cordeiro, empunhava as mãos sobre ele, declarava sobre ele o pecado, e o sacerdote aspergia, emolava o cordeiro, aspergia o sangue. Essa era a liturgia: aspergia o sangue, e aquela pessoa era purificada. Mas sabe o que acontecia? O coração dela não era transformado, porque para ela era fácil. E aí Jesus vem,
transformando o coração do homem. Ele fala: e eu mudarei o coração de pedra para um coração de carne. Aleluia. Então eu quero falar para você que Deus e nós estamos vivendo esse processo de transformação. Não importa as experiências ruins que você já teve, não importa o seu grau de conhecimento, não importa as suas aptidões físicas ou financeiras, não. O que importa é como você tem correspondido. Se você tem vivido uma vida fria diante do Senhor, se você tem vivido uma vida em que você está na casa do Senhor e você está com o corpo aqui dentro, mas o coração lá fora, eu quero falar para você, e às vezes você é até convencido pela própria palavra de que é o caminho correto a seguir, mas você simplesmente não toma uma atitude, não corresponde ao chamado de Deus. Você quer ter experiências que ninguém teve? Viva como ninguém viveu. Glória a Deus. Você quer viver experiências novas? Seja diferente. Amém. Busque diferente. Cante. Provoque esse avivamento na tua vida. Glória a Deus. Não importa. Eu quero falar para você, quando você começar a buscar e provocar esse avivamento na sua vida, sabe o que vai acontecer? Vão se levantar contra você e vão dizer que você quer se aparecer, que você quer se mostrar, que você está se achando melhor que as pessoas. Não se preocupe. Não dê importância, porque Jesus disse bem assim, olha para mim. Glória a Deus. Que é Cristo, tá, gente? Olha para Cristo, olha para mim, disse o Senhor Jesus. Amém, Jesus. Porque eu venci o mundo, disse o Senhor. Amém. E você vai vencer. Glória a Deus. Então eu quero falar para você que você tem tudo, todas as armas para vencer. Amém? Amém. E aí nós vamos ver também que em Joel 2, 23, 28 a 29, ele vai falar sobre 2 chuvas. A chuva serôdia e a chuva temporã, coisas que a gente ouve muito quando fala assim de avivamento. Mas nós não compreendemos. A chuva serôdia, ela é importante para trazer plenitude e força. Essa chuva serôdia desse avivamento já desceu em Pentecostes, em Atos 2. A plenitude e a força veio sobre os apóstolos. Por isso viveram e provas extraordinárias, tremendas e poderosas. Mas a chuva temporã, ela é aquela que umedece a terra e prepara a terra para receber a semente. E é semeada logo após a chuva. Ou seja, a chuva do avivamento, essa chuva temporã, ela está vindo sobre o Brasil. Ela vai alcançar você e a sua casa. Quando você começar a ouvir, quando você começar a falar a palavra, quando você começar a entoar cânticos, quando você começar a buscar o Senhor, quando você começar a corresponder ao chamado de Deus na sua vida, essa chuva de Deus vai te inundar, ela vai tomar a sua vida. Eu quero dizer para você e declarar sobre a sua vida que você será agente de transformação na vida de muita gente. Muita gente. E Jesus disse em João 5,19: eu lhes digo a verdade, verdadeiramente, que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Nada podemos fazer de nós mesmos se não tivermos o Senhor em nossas vidas. Glória a Deus. Priorizemos a presença do Senhor em nossas vidas. Amém. Renuncie se for preciso, cale se for preciso, observe os sinais e busque no Senhor. Eu quero declarar 3 promessas para finalizar. Uma se encontra em Isaías 44:3, e a promessa é: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua prosperidade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ah, você não entendeu. Porque derramarei a água sobre o sedento, eu farei rios sobre a terra seca. Nós temos aprendido aqui que você é a terra seca, e o Senhor vai derramar sobre você o Espírito dele, sobre a tua vida, sobre a tua posteridade, e as bênçãos que virão sobre ti alcançarão
descendência. Essa é a promessa de Deus sobre a sua vida. E existe uma profecia em Joel 28, 29, que ela diz bem assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Eu quero falar para você que você está incluso nessa profecia. Não importa se tu é isso, se tu é sacerdote, se tu é filho de pastor, se tu é filho de bruxo, se tu é filho de macumbeiro, se tu é filho de prostituta, se tu é filho de pai agressivo, se tu é filho de um pai drogado, não importa. Eu quero falar para você que o poder de Deus transcende todas essas coisas, e Ele vai derramar sobre a tua prosperidade. Ele vai derramar o teu espírito dele sobre você, e você vai operar e vai ser agente de transformação para transformar a tua casa, a tua vida, a vida da tua família. Aonde você chegar, você vai derramar a bênção do Senhor, porque o rio de Deus sobre você se transformarão num rio de águas vivas que vai jorrar vida. A vida que vem do trono de Deus vai jorrar através de você para a sua casa. Amém. Glória a Deus. E aí tem, para finalizar, o cumprimento dessa profecia. Gente, já quero que eu finalize, eu paro por aqui. Glória a Deus. Deixa que eu pare. A primeira profecia é o poder de Deus operando poderosamente através dos apóstolos. E a Bíblia diz em Atos 2, 43 e 47 que em toda casa havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam através dos apóstolos, que criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. O cumprimento da profecia é que você vai ser revestido de unção e de poder. Amém. A capacitação dos céus vai vir sobre você. Amém. Você vai ser um transformador de geografia. Glória a Deus. Amém. Amém. Gostaria que você se levantasse nesse momento, fechasse seus olhos. Eu vou colocar um louvor. Eu peço que você